Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Cada dia, cada manhã, estamos aqui fazendo devocionais, ensinamentos preciosos para o seu coração. Desde já, dá um like aí, aperta no joinha, siga o nosso canal PR Giovanni e as nossas redes sociais da nossa comunidade, da nossa igreja. É bem fácil, YouTube, Facebook, Instagram, Igreja Casa na Rocha. Estamos também no Spotify, que é a maior plataforma de áudio do Brasil. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Esther 3:1 diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedá, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. E então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, a não lhes dando eles ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai, e por isso procurou Amã destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Tá bom? Então, nós vemos aqui Mordecai odiado por Amã. Então, é interessante, né? Nós aprendemos aqui muito sobre a postura, o posicionamento, o comportamento de Mordecai. Ou seja, ele recusando o menor compromisso equivocado, compromisso errado aqui no caso, adorar e de alguma maneira se prostrar diante de Amã, que queria uma adoração humana, queria que Mordecai prestasse culto, adoração, honraria para ele. E é interessante aqui que ser líder conforme Deus quer e significa recusar, inclusive o menor compromisso com aquilo que você acredita. Ou seja, Mordecai foi esse tipo de líder. Ele não aceitou se prostrar contra uma outra pessoa, contra um outro homem. Por quê? Porque o seu compromisso maior era com Deus. Mordecai não devia prostrar-se, nem um pouco, quando Amã, o recém-nomeado novo primeiro-ministro da Pérsia, do rei Xerxes, exigiu um show de reverência que beirava uma espécie de idolatria à adoração. É o que nós vemos aqui em Esther 3, versículo 2. Ou seja, quando os oficiais do palácio perguntaram por que Mordecai se recusara a reverenciar o primeiro-ministro aqui, Amã, ele lhes disse que era judeu e que um judeu jamais deveria se prostrar, idolatrar, adorar qualquer outro ser humano. E que diferença isso fazia? Talvez você esteja se perguntando aí. O Senhor mesmo disse na sua palavra: não terás outros deuses diante de mim, não os adorarás, nem lhes prestará culto. E como judeu, como hebreu, ele sabia muito bem esse trecho lá do Êxodo 20, versículos 3 e versículo 5. Ou seja, todos os dias, esses homens tentaram convencer Mordecai a se prostrar diante de Amã. Por acaso, Amã não tinha autoridade para executar Mordecai por causa da sua insolência? E a resposta é claro que sim. Mas Amã, na sua arrogância, no seu orgulho, decidiu não desafiar Mordecai diretamente, mas resolveu exterminar toda a sua raça, toda a sua etnia, todo o povo hebreu, todo o povo judeu. E nós vemos aqui uma conspiração misteriosa, semelhante a que foi empreendida muitos séculos mais tarde na Alemanha nazista. Amã aqui é um tipo, um símbolo, uma metáfora, ao mesmo tempo um protótipo de um futuro Hitler que viria lá na frente tentar também exterminar os judeus da face da terra.
Hamã decretou que o povo de Mordecai, os judeus, deveriam ser exterminados, assim como fez Hitler na Alemanha na Segunda Guerra. Então, evidentemente, Mordecai empalideceu ao ouvir essa notícia, essa sentença dada por Hamã na terra da Pérsia. Porém, mesmo assim, permaneceu firme na sua recusa de desonrar a Deus, prostrando-se perante um simples homem, assim como Hamã era, por mais que tivesse um posto de autoridade diante de todo o reino. No final, através de uma guinada muitíssimo característica do Senhor, Deus honrou Mordecai e o exaltou perante o povo que ali implorado a compromissar os seus princípios. Ou seja, Mordecai foi um líder segundo o coração de Deus, porque não vendeu seus valores, os seus princípios, não prostrou-se, nem se ajoelhou, nem dobrou o seu joelho perante homens ou deuses, obedecendo o princípio de Deus que está lá em Êxodo 20, versículos 3, versículo 5. Não terás outros deuses diante de mim, nem os adorarás, nem os prestará culto. Nós também aqui vemos uma relação lindíssima entre Mordecai, que era tio de Esther, e Esther, né? Nós vemos aqui Esther prestando contas com Mordecai, nessa relação linda entre sobrinha, órfã, Esther, que se tornou a rainha, substituindo Vasti no Império da Pérsia, e Mordecai, seu tio, sendo uma espécie de discipulador e mentor de Esther. Esther foi uma bela jovem judia, criada por seu primo mais velho, na verdade, não tio, mas primo mais velho, Mordecai, no tempo do cativeiro persa, né? Os judeus foram levados primeiramente pelos babilônicos, depois pelos persas, medo-persas, e depois nós sabemos, né, que houve também ali um período que quem tomou o império medo-persa foram os gregos macedônios com Alexandre o grande personagem histórico da história, o maior general, o maior líder imperador que já teve na terra em termos de conquistas e expansão territorial. Mas quando Esther, aqui voltando para a história de Esther, encontrou favor junto ao rei Xerxes e foi escolhida para se tornar a próxima rainha, a escolha surpreendeu tanto ela quanto o seu primo mais velho, que uma espécie de tio de Esther, que era Mordecai. Ela ocuparia agora um lugar significativo no reino, significativo em termos de influência, poder e status, né, no império, mesmo sendo uma judia cativa. Até o episódio onde ela teve que se revelar para proteger e de alguma maneira interceder em favor do seu povo, até o próprio rei não sabia que ela era uma judia cativa na terra dos Medo-Persas. Então, pelo fato de ter aprendido bem a lei do respeito com seu primo mais velho, uma espécie de tio, ela persistiu em prestar contas ao seu mentor, a buscar conselho de Mordecai, mesmo depois de morar no palácio. É interessante isso, mesmo depois dela alcançar essa posição de proeminência, essa posição de influência, ela continuou obedecendo e seguindo conselhos de Mordecai. Nós vemos aqui a lei do respeito. O conselho de Mordecai foi recompensador e abençoador na vida de Esther. E o rei escolheu para ser rainha da Pérsia essa mulher extraordinária, essa mulher virtuosa, essa que é colocada na Bíblia Sagrada como uma das grandes mulheres do texto sagrado, uma das grandes mulheres da história do povo de Deus. Mas o que persuadiu a Mordecai continuar sendo mentor tão persuasivo na vida de Esther, apesar de ela ficar rica, famosa, influente? Encontramos aqui 4 razões para que você compreenda o porquê que Mordecai continuou mentoreando, discipulando, aconselhando e orientando Esther, mesmo Esther conquistando essas 3 coisas: riqueza, fama e influência. Em primeiro lugar, por causa de um relacionamento. Primeira chave para você influenciar positivamente a vida das pessoas é um relacionamento. Mordecai criou laços de afeto com Esther e a conhecia durante anos, porque foi o cuidador de Esther quando Esther se tornou órfã de pai
e mãe. Então, ele cuidou dela e ali se tornou uma espécie de pai postiço, de pai afetivo de Esther. Criou laços de afeto, de amor, de carinho entre Mordecai e Esther. E a conhecia durante anos. Ou seja, nós vemos a importância aqui, em primeiro lugar, de um relacionamento. Em segundo lugar, nós vemos a sabedoria de Mordecai. Em segundo lugar, sabedoria. Mordecai sabia intuitivamente o que se devia fazer quando fazia campanha para ela se tornar rainha. Ou seja, ele foi uma espécie de auxiliar, de ajuda, apoiou ela na sua campanha de se tornar uma mera cativa, judia, órfã, em uma rainha no reino da Pérsia. Então vemos muita sabedoria, muita graça, muita capacidade na vida de Mordecai, de forma intuitiva, com sabedoria de Deus, prudência, inteligência sobrenatural, ajudando Esther a se tornar rainha na terra da Pérsia. Em terceiro lugar, nós vemos o cuidado. Cuidado, nós vemos que Mordecai foi um cara cuidadoso, um homem cuidadoso. Cada dia Mordecai circulava em frente à corte de Esther, movido por amor e cuidado da sua priminha mais nova, da sua espécie ali de afilhada emocional e afetiva. Todos os dias ele circulava em frente à corte de Esther, movido por amor e cuidado, e Esther se sentia protegida, guardada e cuidada. Então, a terceira palavrinha, cuidado. E a quarta, coragem. Coragem. Mordecai foi um homem corajoso. Por quê? Foi Mordecai que informou Esther quando descobriu uma conspiração contra o rei, e isso foi a chave para a ruína de Ramã, o primeiro-ministro da terra da Pérsia. E também foi corajoso porque essa informação fez com que Esther trouxesse essa informação ao rei, e o rei descobrisse essa tramóia que estava sendo feita contra ele. Então, coragem, cuidado, sabedoria e relacionamento foram as quatro chaves que fizeram com que Esther, mesmo rainha no reino da Pérsia, persistisse em prestar contas, em receber mentoria, discipulado, cuidado do seu primo mais velho, Mordecai. Nós vemos aqui a lei do respeito, que possamos aprender a criar relacionamentos saudáveis e duradouros, a termos sabedoria de Deus na nossa vida e ensinarmos outras pessoas através da nossa vida e da nossa influência de sabedoria. Em terceiro lugar, a termos um cuidado conosco, mas também cuidado com o povo de Deus e com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que estão ao nosso redor. E em quarto lugar, precisamos de coragem para fazer aquilo que é certo, mesmo quando todos estão fazendo errado, nós vamos fazer aquilo que é certo, porque Deus nos dará graça diante das pessoas e nos auxiliará a fazer aquilo que precisa ser feito diante de Deus e diante dos homens. Que possamos agradar a Deus, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens, tá bom? Então, aqui está o terceiro capítulo de Esther, onde aprendemos todas essas coisas maravilhosas aqui para o nosso coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Quero mandar um abraço para o Landa Felipe, precioso, querido, a Sandra Brandão, a Deliane, que sempre está aqui conosco, a Delice Bueno, o Davi Renan, a Raquelzinha, a Camila Godoy, toda a nossa turminha aqui que estão sempre conectados conosco. Não esqueça de apertar no sininho, seguir o nosso canal no YouTube, não esqueça de apertar aqui no aviãozinho, compartilhar através das suas redes sociais. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horários de culto, tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, exercer generosidade e também de como você pode se conectar conosco através das redes sociais. Eu sou o pastor Giovanni, quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelo exemplo de Esther e de Mordecai. Ó Deus, duas pessoas que viveram uma vida de relacionamento saudável, de sabedoria divina, de cuidado um com o outro e de coragem de fazer aquilo que é certo diante de Deus e diante dos homens. Pai, nós te pedimos essa graça para desenvolvermos essas quatro virtudes na nossa vida: sabedoria, relacionamento, cuidado e coragem na nossa vida,
no nosso coração. Dá-nos esse coração de Mordecai, de exercermos uma influência positiva, uma liderança não tirânica, não subjugando, não maltratando ou manipulando pessoas, mas fazendo aquilo que é correto, exercendo uma influência positiva no coração de pessoas chaves e de pessoas que precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda. Pai, levanta o teu povo como sal da terra e luz do mundo. Abençoa cada um daqueles que estão me ouvindo, Pai, de forma poderosa, sobrenatural. Ajuda eles nas suas necessidades. Atende o clamor do seu coração, as suas necessidades, rompendo os grilhões, as amarras, com a unção de Deus que despedaça todo jugo, com a glória do Senhor que nos revestirá e nos potencializará, e com a fé que nos faz triunfar diante de toda dificuldade e circunstância complexa e complicada. Senhor, abençoa o teu povo, assim como o Senhor abençoou o povo hebreu, o povo judeu, na época de Esther, na época de Mordecai, diante dos desafios da vida. Abençoa o teu povo, a tua casa e a tua igreja. E aqueles que ainda não te conhecem, venham a ser, ó Deus, tocados pela tua palavra, virem à tua casa, buscar o Senhor, ó Deus, entregarem sua vida e o seu coração a Jesus, e possam de alguma maneira crescer, florescer e se desenvolver na glória e na graça do Senhor. É o que nós te pedimos. Salva cada um deles, restaura-os no Senhor, liberta-os de todo mal e cura eles de toda necessidade, seja de alma, seja de corpo, na tua presença. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração para o Edivaldo Serantes também, a Simone Piai, o William Campagnoli, que entrou aqui também. Deus os abençoe, um grande beijão, Deus esteja com vocês, um abração do pastor Giovanni, amamos vocês, Deus os abençoe, continue conectado conosco, em nome de Jesus, amém.